Capítulo 11. Perdão aos filhos. Quando falamos em perdão aos filhos, estamos falando em compreensão e respeito, atributos que muitas vezes esquecemos-nos de oferecer-lhes. Nessa falha por parte dos pais está a origem de tantas outras atitudes tidas como reprováveis nos filhos. Digo isso no sentido de incentivar o leitor a uma profunda reflexão sobre as verdadeiras causas da desarmonia vivida ou das mágoas acumuladas em relação aos filhos. O que ocorre realmente é que muitos pais não conseguem entender, aceitar que os filhos possuem vida própria e classificam-nos como filhos rebeldes, por não realizarem suas vontades. Também é verdade que existem tantas outras situações em que a mágoa se dá por questões mais densas, como desvio de conduta, por exemplo. Amar e respeitar seu filho com desapego. Assumir uma postura como essa exige uma dose de desapego muito grande. Dar-lhe liberdade para expressar sua individualidade e incentivar-lhe na realização de seus sonhos é tão importante quanto supri-los de bens materiais. Não é justamente amor, liberdade e apoio o que mais desejávamos receber de nossos pais? Então, por que hoje negamos isso aos nossos filhos? Conforme já dito anteriormente, não podemos transferir para os nossos filhos nossas frustrações íntimas, elegendo-os como realizadores de tudo aquilo que não podemos realizar. Agir assim seria falta de respeito. Como terapeuta, já tive em meu divã numerosos pais que se sentiam entristecidos com a ingratidão dos filhos. Conforme a conversa fluía, ficava clara a realidade de que eles se sentiam frustrados em suas expectativas e planos para com os filhos, que nem sempre se identificavam com tais diretrizes. O sofrimento desses pais passava por uma lente de aumento ao interpretarem certas atitudes dos filhos como sendo afronta ou desrespeito. Existiu até um caso em que, quando sugeri a meu cliente que perdoasse sua filha por não corresponder às suas expectativas, respondeu-me abruptamente: "Nunca! Isso significaria que eu devo aceitar seus sonhos." Fiquei atônito com tal resposta, que demonstrou quão autoritário e inflexível ele estava sendo. Ele não podia aceitar o projeto de vida da filha, mas ela tinha que aceitar os do pai, sob o risco de ser rotulada de ingrata. O mais interessante neste caso é que demorou certo tempo para que ele percebesse a própria postura. Eu me esforcei tanto para nada. Não é raro o número de pais que sonham com o futuro do filho, sem se importar se esse é também o sonho do filho. Li determinada vez um depoimento amargurado de um pai que, se definindo como pessoa simples, nos relatava seu esforço ao longo de anos para custear os estudos do único filho que conseguira se formar na universidade. Alguns meses após a conclusão do curso, o filho decidiu que seguiria a carreira das artes, ao mesmo tempo em que esse pai se lamentava, afirmando que todo o esforço tinha sido em vão, imputava sobre o filho uma pesada dívida de ingratidão. Onde foi que eu errei? Essa é a famosa afirmação que muitos pais se fazem ao descobrir comportamentos inadequados nos filhos. Sejam quais forem os comportamentos inadequados, sempre haverá espaço para o perdão. Filhos drogados. Creio ser esta uma das situações mais difíceis, dolorosas e desesperadoras dentro de um lar. Situações como estas
não podem e não devem ser enfrentadas sem ajuda e apoio de profissionais preparados. Um lar desequilibrado, a fuga dos problemas do dia a dia, companhias nada edificantes, falta de sonhos e objetivos, entre outros, são responsáveis pelo envolvimento com drogas. Portanto, não basta ficar a culpar um filho, considerando-o o causador número 1 da infelicidade de toda a família. Cada qual deve assumir a sua parcela de contribuição, tais como falta de carinho e apoio, rejeição intrauterina, etc., e toda a família buscar um tratamento, e não apenas encaminhar o jovem, como se ele fosse o problema. Participar juntos da terapia é uma forma de dizer estamos juntos nessa. O perdão nesse processo será parte fundamental para a recuperação. Filhos doentes. Até parece absurdo, mas existem pais que em seu íntimo sentem-se magoados por possuírem filhos que nascem ou desenvolvem problemas físicos ou mentais. É o desmoronamento de todo um planejamento feito em torno desse filho. Embora conscientemente saibam que não é culpa de ninguém, não conseguem deixar de alimentar certa cobrança em relação ao próprio filho, a si mesmo e até a Deus. Se você possui filhos especiais, esforce-se em desenvolver ao máximo as habilidades deste filho, tais como esportes, artes e música, sempre procurando relacionar-se com a parte saudável deles, com profundo amor, até mesmo para que não se sinta num relacionamento enfermeiro doente. Filhos homossexuais. Quantos filhos já foram expulsos e deserdados pela intransigência de pais que se recusam a aceitar tal realidade? Pior ainda quando tais pais indagam: o que os outros vão pensar? A realidade que importa é o que você pensa e como você reage ante tal revelação. Busque compreender tal comportamento sem rotulá-lo como safadeza, encosto, pecado ou tantas outras basbaquices que envolvem a questão de modo torpe. Também não classifique como doença que precisa ser tratada. Você sim, se precisar, busque o auxílio de um terapeuta, para não correr o risco de pintar a situação com cores mais dolorosas do que realmente precisam ser. Lembre-se de que aconteça o que acontecer, sempre o amor, fruto do perdão, é a melhor resposta. Amá-lo incondicionalmente não lhe impede, porém, de estabelecer determinadas regras. Tudo a seu tempo. Outra fonte de insatisfação muito comum brota do sentimento de querermos impor a nossos filhos um determinado ritmo e não tolerarmos descompasso. A natureza já nos ensina que em um mesmo pé de manga elas não amadurecem todas ao mesmo tempo. Se abraçando essa verdade, soubermos estendê-la aos nossos filhos, não existirão atritos. Porém, ocorre que a maioria de nós possui um reloginho interno e desejamos que tudo caminhe e funcione de acordo com o nosso tic-tac. Esperançosos, queremos que nosso filho ande com tantos meses, fale primeiro papai ao invés de mamãe, goste mais da avó materna, entre na escola precocemente, seja o primeiro da turma. Não é sem motivo que crianças já estejam sofrendo de gastrite, estresse, depressão, pois pesa-lhes nos ombros mais do que realmente podem suportar. Podemos sim, sem culpa alguma, incentivá-la a ficar de pé e caminhar. Além de produtivo, fortalece os laços de amor, confiança e apoio. Inaceitável é zangar-se caso ainda não consiga.
Respeitar o ritmo é primordial para não gerar traumas desnecessários ao próprio filho. Aprenda a separar a ação da pessoa. Se não escolhermos bem as palavras no momento de chamarmos a atenção de um filho, corremos o risco de gravar em sua mente a ideia de que ele é imprestável, desastrado, chato. É preciso separar a ação da pessoa. Em vez de afirmarmos, você é mesmo um... Devemos dizer-lhe, você fez isso e eu não gostei nem um pouco do que você fez. Eu amo você, mas o que você fez não foi legal. Assim procedendo, ficará claro para a criança que, embora tenha praticado algo que seus pais não gostaram, continua sendo amada por eles. Com essa certeza em seu coração de que é amada sempre, se esforçará para não repetir mais atitudes que desagradem os pais. O filósofo francês Montaigne, 1535-1592, já alertou que aquele que aplica um castigo estando irritado não corrige, vinga-se. Crítica versus elogio. Todo ser humano, quanto mais elogiado, mais motivado. Quanto mais compreendido, mais feliz. Críticas também são necessárias ao crescimento, mas devem ser colocadas com muito cuidado, sempre de maneira construtiva, elogiando o todo e restringindo a crítica ao ponto específico que necessita ser modificado, cuidando sempre em separar a pessoa da ação a ser criticada, por mais errada que pareça estar. Ao proceder desse modo, jamais seremos esquecidos por nosso profundo sentimento de compaixão, outra virtude que acompanha grandes personalidades. O caminho do exemplo. Lembre-se de quantas vezes em sua infância, adolescência e juventude você desejou o perdão de seus pais, traçando 1000 planos de como você seria melhor, mais amoroso, etc. Hoje mesmo pode estar ocorrendo com seu filho. Tudo o que ele precisa é sentir-se amado e perdoado. E tudo poderá ser resolvido através de um franco diálogo onde só o coração fale. Portanto, quando estiver errado, não se sinta constrangido em ter que pedir perdão a um filho. E se seu filho estiver errado, ajude-o a se encontrar. Mostre-lhe o caminho e, através do exemplo, desperte nele o desejo de caminhar. Escreveu-nos o poeta inglês William Wordsworth, 1770-1850. Julga bem somente aquele que pesa, compara e, na austera sentença que sua voz pronuncia, jamais abandona a caridade. Procuremos seguir esse exemplo e não existirão decepções. Vivenciando o perdão aos filhos. Pode ser que após ler todos estes parágrafos conclua que muitas das mágoas em relação a seus filhos sejam provenientes dessa falta de entendimento entre vocês, e que uma boa dose de respeito, diálogo e compaixão porá fim a tantos assuntos mal resolvidos. Escolha uma música que goste muito e decida resolver questões pendentes. Lembre-se de inspirar e expirar lentamente, por várias e várias vezes, antes e durante a mentalização. Faça a mentalização para um filho de cada vez e utilize-se de sua liberdade para incluir, omitir ou modificar frases. Pense agora em seu filho. Mas antes de imaginar sua fisionomia, visualize a sua barriga quando estava grávida, ou a barriga de sua esposa.
olhando para essa barriga mentalmente, acaricia por alguns instantes pensando nesse filho. Quando descobri que estava grávida, meu primeiro pensamento foi: quando descobri que minha esposa estava grávida, meu primeiro pensamento foi: naquela época, nosso ambiente familiar era... Talvez minha maior preocupação em relação à gravidez foi: eu estava com a idade de... Meu estado emocional era... Meu estado físico era... Eu me sentia... Conforme a barriga ia crescendo, eu sentia... Naquela época, lembro-me de ter discutido com... E um acontecimento que ficou marcado foi... Agora, procure lembrar-se do dia do nascimento deste filho. Você nasceu no dia... E o horário era... Minha reação ao saber o seu sexo foi... Ao ouvir seu primeiro chorinho, a primeira vez que o peguei no colo, seu primeiro banho, quando você chorava à noite, suas primeiras risadinhas, quando você começou a engatinhar, o brinquedo que você mais gostou foi... Ao olhar para você, sentia... Deixe agora que o tempo vá se passando enquanto você visualiza seu filho crescendo. As festinhas de aniversário, Natal, Páscoa, Dia das Crianças, até chegar na idade em que você sente que começaram os primeiros atritos. Meu filho, você está agora com a idade de... Talvez hoje tenha sido a primeira vez que brigamos de verdade. E o motivo desse desentendimento foi... Eu achei que você deveria... E também achei que você jamais deveria... Naquele momento, eu me senti... Tive a impressão de que você... A única maneira que encontrei foi... Se pudesse, eu teria... Se pudesse, eu não teria... Mas realmente, eu me senti magoado quando... Foi um golpe descobrir que você... Desejei que você...
Na verdade, percebo que eu não conseguia entender. Não conseguia aceitar. Para mim, era impossível. Isso acabou provocando. Tudo teria sido diferente se você. Tudo seria diferente se eu. Acredito que o grande erro foi se tivéssemos tido um diálogo franco. Hoje compreendo que me arrependo por. Gostaria sinceramente que você acredito que tudo pode ser diferente se nós estou disposto a me esforcei para mas também gostaria que você estou disposto a perdoar. Perdoo principalmente aquele momento em que mas realmente estou disposto a perdoá-lo, bem como receber o seu perdão. Para encerrar esta mentalização, visualize-se num longo abraço com esse filho. Diga-lhe o quanto você o ama e, abençoando-o, entregue-lhe nas mãos de Deus.